Bem, pessoal, pela primeira vez eu vi uma coisa acontecendo no futebol. Hoje, pela Copinha de São Paulo, que eu tive o prazer de acompanhar todos os jogos do Cruzeiro e vi que as crias da Toca, o Cruzeiro, jogou bem em todos os jogos. Tanto é que acabou a Copinha tomando apenas 3 gols. Para vocês verem, o Cruzeiro jogou contra vários times, dentre eles, eu vou citar alguns para vocês verem: Flamengo, Coritiba, Santos, Portuguesa, enfim. O Cruzeiro jogou contra vários times até chegar a essa final, justamente com o Corinthians. Bem, então vamos tentar entender o regulamento dessa Copinha de São Paulo, que foi projetada para que os times de São Paulo ganhem. Por quê? Primeiro, é uma copinha que é em São Paulo, certo? E o que aconteceu? Quando você viu que o São Paulo estava fora da copinha, e chama Copa São Paulo, que é em São Paulo, o Cruzeiro estava de um lado da frente jogando contra o Flamengo e o Corinthians na outra parte jogando. Bem, quando teve o confronto Corinthians e Cruzeiro, a gente sabia que o jogo seria em São Paulo, porque foi os dois finalistas. Porém, todos os jogos, Copa do Brasil, os confrontos de mata-mata, né? Você sempre viu que todos os técnicos de todas as equipes, todos, Corinthians, Atlético, Flamengo, nos times profissionais, toda vez que foi perguntado aos técnicos, vocês preferem, quando é um jogo de duas, né? Vocês preferem ser o mandante, jogar a primeira fora ou a primeira dentro de casa? E todos falavam a mesma coisa. A melhor coisa que tem é você jogar a primeira fora e depois dentro de casa com a sua torcida, com o apoio de sua torcida, que seria a grande final. Então, o Cruzeiro chegou à final justamente com o Corinthians. Os dois fizeram a mesma coisa. Foram os dois melhores times. O Corinthians fazendo a parte dele e o Cruzeiro fazendo a parte dele. Os dois chegaram numa final. Porém, na hora da decisão, o mando de campo ficou para o Corinthians. Na hora que eu liguei a televisão, que passou em vários canais, até em TV aberta, que eu cheguei a olhar a torcida do Corinthians, que estava lotando o estádio, eu vi que já tinha uma diferença aí. Então, a gente vê, não é querendo chorar porque perdeu, não é querendo falar coisas desse tipo, mas a gente viu que o sistema beneficiou justamente o outro time. Por quê? Os dois times chegou. Os dois times estavam lá. Na hora que você vê a torcida do Cruzeiro, em menor número, e a própria torcida do Cruzeiro reclamando que teve torcedor que não conseguiu entrar. E aí a diretoria do Cruzeiro, enfim, comentou que uma parte seria para o pessoal ali dos familiares, enfim, e muitos torcedores que quiseram ir até a Neoquímica Arena não pôde entrar. Mas, de outro lado, a gente viu que teve todos os ingressos para os corintianos. Então, era um jogo de uma torcida só, como se tivesse um mando, né? Como se o Corinthians tivesse feito mais durante a Copinha que o Cruzeiro. Mas tudo bem. Então, esse foi o primeiro tema. Eu acho que o sistema beneficiou o Corinthians. Segundo, o Cruzeiro entra em campo e no penúltimo jogo, quando jogou com o Flamengo, no mesmo lance que o goleiro segurou a bola, tomou um cartão amarelo, o Fernando entrou e tomou um cartão amarelo. Tirou o melhor jogador da final. Que o Corinthians tem vários jogadores que estão balanceando, o Cruzeiro também, mas a peça principal do Cruzeiro era o Fernando e ficou de fora de uma final. Bem, para completar, esse lance que está paralisado aí, que vocês estão vendo aí, aconteceu o seguinte: o jogador do Cruzeiro entrou dentro da área, teve contato realmente com o goleiro do Corinthians, porém o lance continuou. E aí o jogador do Cruzeiro foi lá, chutou e fez o gol. Certo? Aí, como os próprios comentaristas que estavam comentando o futebol, falou que o lance foi apitado com atraso. Então, entre aspas, o gol do Cruzeiro teria que ser revisado pelo VAR várias vezes para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim. Porém,
já foi ali, o juiz já chegou aí com os braços abertos e falando que o goleiro sofreu aí uma falta, enfim, e anulou o gol do Cruzeiro. Bem, isso aí já foi muito, mas muito estranho. Enfim, o Cruzeiro então estava jogando de igual para igual, porque pela primeira vez eu vi que um time perdeu jogando bola. O Cruzeiro estava sujando a camisa, o Cruzeiro estava jogando o fino da bola. Esses meninos, os crias da toca, deu prazer de acompanhar esse futebol. Só que no final dá vontade de você nem acompanhar mais, porque a gente já sofre tanto com o time de cima, que é o profissional, que é o time que está jogando, que ontem venceu de 2-1 do Vila Nova, que é o time profissional. Aí a gente vê os meninos sub-20 se esforçando para ganhar um título e o título foge entre os dedos, porque eles já tinham ganhado o Mineiro, já tinham ganhado a Copa do Brasil e poderia ter ganhado sim a Copinha São Paulo. Mas a gente vê que muitas coisas aconteceram nesse trajeto. Dentre elas, o Red Bull Bragantino tem todo o tempo do mundo para oferecer para o técnico Fernando Seabra uma vaga lá. Isso é legal, todos os times fazem isso. Mas no decorrer da Copinha, acontecendo essa proposta, né? Que balança sem querer, mas balança sim com o treinador que já está indo embora. Ele vai embora, então já está acertado, vai embora. Não vai ficar no Cruzeiro. Poderia esperar acabar e acabou hoje, poderia chegar agora, conversar e levar ele, mas não. Foi a mesma coisa que aconteceu. E quem falar aí, principalmente do outro lado, e que eu sei que vai ter outros comentários aí, quem falar isso é só pra vocês verem quanto o Atlético Mineiro estava na Libertadores e o técnico era o Cuca, quando chegou lá e teve uma proposta para sair, e aí o time que estava já tão entrosado ali, tinha ganhado a Libertadores, ele caiu pelas tabelas, tanto é que não chegou nem na final. Então, para vocês verem, e vocês verem que um técnico faz sim a diferença. Por quê? Vocês viram o Cruzeiro, vou dar um exemplo do Cruzeiro esse ano, que passaram ali o Pessolano com cabeça em outros times, que era o Valladolid, saiu fora. Aí o Cruzeiro nem no Mineiro não foi bem. Depois chegou o Pepa, que jogou bem, né? Fez o time jogar e ganhar algumas partidas ali no começo do Brasileirão. Até fez a gente sonhar com algo mais. Porém, depois não colocando os meninos, né? Enfim, tendo aquela coisinha, né? Aquela picuinha ali dentro ali que a gente não vai comentar agora. Acabaram mandando o Pepa embora. Aí trouxeram o Zé Ricardo, que você vê que é difícil, para falar que é treinador é difícil. Que se continuasse o Cruzeiro com ele, o Cruzeiro não estaria na Série A esse ano não. Aí veio o Fernando Seabra e o Paulo Autori. E aí o Cruzeiro não caiu. Vocês viram que o treinador faz a diferença. Rogério Ceni brigando, lutando e conseguiu manter o Bahia aí. Entendeu? E vocês viram que o Santos foi o contrário. O Santos tentava ali, mas o Santos não estava com gana. O jogador tem que estar jogando, tem que vestir a camisa. Entendeu? Quando o Cruzeiro caiu, teve aquela série de coisas. Porém, o Cruzeiro não estava recebendo em dia os jogadores. E aí agora, recebendo em dia, você viu como foi totalmente diferente? Aquele incentivo, a força do treinador faz sim o jogador jogar. Então, esses meninos, os crias, né, esses meninos aí do Sub-20, agora com a saída do Fernando Seabra, vai vir outro treinador que vai ter uma outra mentalidade. Se ele continuasse, esses meninos têm futebol para mais 2 anos aí, que a idade deles, que nem disse, começaram com 128 times, e dentre eles o Cruzeiro ficou o terceiro ali de faixa de etária, ali de idade ali menor que os outros, né? Mais baixa. Então o Cruzeiro teria jogador para mais 2 anos, mas com a cabeça do Seabra, o Cruzeiro conseguiria ganhar muito, mas muitas outras coisas, porque os meninos gostam dele, e ele gosta dos meninos. Mas vamos aguardar, que nem diz o Adilson Batista, nosso ex-técnico. Vamos aguardar para ver. Mas com certeza o Fernando Seabra já colocou aí a família no meio disso, que quer ficar perto da família. Enfim, eu acho o seguinte, se o Cruzeiro dá uma proposta salarial melhor e ele trazer a família ou ter mais contato, poderia sim continuar no Cruzeiro aí, porque o Cruzeiro trouxe boas coisas para a carreira dele. Infelizmente é assim, o jogador, o técnico, enfim, quem se destaca vai embora. Então ele se destacou, por isso está tendo seu valor.
Mas para finalizar, eu falo para vocês, essa Copinha São Paulo, se tivesse que ter um ganhador, teria que ter ido para os pênaltis, porque tanto o Corinthians como o Cruzeiro jogou muito bem. Talvez ali nos pênaltis poderia decidir. Esse gol que foi anulado do Cruzeiro, eu acho que poderia sim ter ficado 1-1, que o gol do Corinthians não tem nada que discutir, foi um belo gol, mas esse gol do Cruzeiro também eu acho que passaria, então ficaria 1-1, iria para os pênaltis e ali decidiria a sorte nos pênaltis, porque tudo ali poderia acontecer, que o Cruzeiro tem um ótimo goleiro, poderia ser sim a diferença, porém não foi suficiente o jogo do Cruzeiro e o Cruzeiro volta para casa. Bem, deu para ver com isso que a Copinha São Paulo é uma furada, porque ela beneficia os times de São Paulo. Porque eu acho o seguinte, tudo bem, se fosse aqui em Belo Horizonte, seria no Mineirão, tá. Mas eu acho que se a Copa é São Paulo, já que o São Paulo estava fora, poderia jogar num estádio neutro. Meio a meio, torcida do Cruzeiro e a torcida do Corinthians, mas não, esse aí foi beneficiado sim, e infelizmente eu acho que se tem VAR, vocês colocaram o VAR tinha que ter trabalhado nesse lance, enfim, eu não achei justo não, mas tudo bem, fica para uma próxima. Esse ano temos que dar os parabéns para os meninos, ganharam o Mineiro, ganharam a Copa do Brasil e jogaram bem do começo ao fim da Copinha, então de parabéns, os crias realmente fizeram por merecer, e com certeza, se souber trabalhar os valores individual, o Cruzeiro vai vender muito bem esses jogadores e vai ter um retorno muito bem a curto prazo. Não sei vocês aí, cruzeirense, que viram esse jogo, se pensarem e viram dessa mesma forma, que realmente o sistema beneficiou, mais uma vez eu falo, a essa final, mesmo que tenha sido igual para igual, o Corinthians foi beneficiado nessa final devido à torcida e outros fatores extras. O que vocês acham? Escreva no canal, dê um like, comente, deixa seu comentário aí pra gente saber se o pensamento é igual, porque a raiva, eu sei que todos vocês passaram no momento da eliminação do Cruzeiro, mas a gente viu que eles jogaram muito. É isso aí, pessoal.